Eu vou começar comentando, né, que naquele tempo, naquela época que ele me ensinava, ele foi discorrendo, foi descrevendo épocas da Terra. Anterior a isso, ele foi me contando coisas que Jesus vivia, a sandália que calçava, como faziam as sandálias daquele tempo, como era preparada a coisa toda. Quer dizer, ele começou me contando coisas de 10 mil anos atrás. Isso foi bem no princípio, quer dizer, ele foi me prendendo com coisas, com situações, com explicações que livro nenhum dava, que ninguém explicava. E a partir de 94, quando ele demonstrou claramente, né, que tinha um conhecimento e um poder além do comum, ou seja, uma força mental que a gente desconhece aqui, que nós normalmente não usamos e não temos capacidade para usar, claro, a nível de neurônios. Então, foi que a coisa começou a se consagrar, começou a se confirmar, né? Foi uma tarde, a gente tinha saído junto e tal, para fazer uma comprazinha lá, num bairro próximo da casa dele, e num dado momento a gente desceu do carro, eu imaginei que seria até para fumar um cigarro, para descontrair e tal, e ele, assim, num gesto de bater palma, todas as luzes lá do bairro adiante se apagaram, né? Eu brinquei com ele, falei que aquilo era combinação com a companhia, aquela coisa toda, e de fato não era. Ele fez várias vezes para mim ver que não havia combinação alguma, que aquilo era possível a partir do poder mental. Então ali praticamente selou o fato dele, porque ele nunca declarava anteriormente ser um extraterrestre. Ele dizia, não, eu tive um amigo extraterrestre que me ensinou isso, me ensinou aquilo e tal. Bom, eu deixava aquilo, nunca me preocupei afinal, com a retórica dele, né? E a partir daquele momento foi que a coisa começou a se tornar assim, mais célebre, mais sóbria, né? Esse sujeito tem uma capacidade mental fora do comum, quer dizer, extraordinária, né? E dali para frente, sim, aí começou as narrativas de um povo que visitou a Terra há muito tempo, né? E povos que visitavam nós aqui. E aí vem, sim, aquela descrição do querubim, do serafim, do nefelim, do anjo, do arcanjo. Aí eu comecei a relacionar aquilo tudo como fosse uma explicação religiosa, porque isso tudo está na nossa Bíblia, está em vários livros religiosos da Terra. Né? Mas o que ficou claro para mim foi que os querubins, na verdade, eram esse povo mais avançado da galáxia e que dominavam, em grande parte, as viagens do cosmos, né? E os crimes, na verdade, aparecem depois, na sequência da história, que ele começa a me contar do mundo dele, de como viviam, de como é e tal, né? E aí ele já se define mais ou menos como um extraterrestre, ou seja, mas isso era só comigo, né? Eu nunca ouvi ele falar isso, eu sou um extraterrestre para outra pessoa, né? E mesmo porque ele não fazia questão alguma de definir isso, né? Ele contava coisas que todo mundo imaginava, o cara sabe demais para não ser um, e o que é lógico, né? Mas comigo a coisa era mais clara, era mais aberta, né? E foi a partir desse tempo que as explicações começaram assim, a ser mais compactas, mais críveis, ou seja, eu comecei a acreditar na realidade da coisa, né? E isso em 94. E a partir daí, toda uma instrução, né, da criação do universo, das viagens deles, das colonizações que fizeram, de como era a Terra há 40 mil anos atrás, né, povo que eles encontraram aqui. E depois, na sequência toda desses fatos, é que veio a revelação de que houve uma guerra entre as raças, e essa outra raça antiga, que ele denominou e me ensinou serem Climers, né? Foi que ficou assim, patente para mim, e eu acabei escrevendo isso no livro, né?